Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja Deus por mais uma manhã abençoada que Ele preparou para nós, por esta nova oportunidade. Aleluias. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Que essa paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Entramos na presença do Senhor mais um dia, mais uma manhã que o Senhor nos preparou. Agradecemos a Ele pela noite de sono, por este novo amanhecer. Agradecemos ao Senhor por este mês que passou, pelas bênçãos. Assim como o Senhor cuidou de nós durante todo o mês de outubro, Ele vai cuidar todo o mês de novembro, dezembro e todos os dias das nossas vidas. Estamos chegando na reta final, finalzinho de ano. Como passa rápido, né, amados? Aleluia! Mas a palavra do Senhor diz que céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Não passará a palavra do Senhor. Aleluia! Ela é viva e todos os dias Deus fala conosco através da sua palavra. Basta estarmos atentos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Aleluia! Ou Ele quer que também ouvir a nossa voz, né? Ele quer que nós falamos com Ele. Quando nós queremos saber de alguma coisa, de alguém, o que que a gente faz? Pergunta, né? E quem pergunta quer resposta. Então, vamos falar com Deus, porque Ele fala conosco. De alguma forma, Ele nos responde. Louvado seja Deus. Então, vamos consagrar a nossa vida, a nossa família, nosso trabalho. Nós consagramos ao Senhor tudo que nós vamos fazer durante esse dia. Que o Espírito Santo esteja na direção, esteja no controle. Você que está precisando de uma porta aberta, que o Senhor venha abrir essa porta. Que se você que está precisando de uma cura, que o Senhor venha te trazer a cura. Que Ele venha nos trazer a perfeita paz. A paz que é o Senhor Jesus. Que essa presença gloriosa do Senhor esteja sobre nós. Aleluia, glória a Deus. O nosso pãozinho diário hoje, amados, se encontra no Salmo 61. Que vai falar, o título é Oração pelo Rei. Olha o que o salmista estava falando para o Senhor. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e a torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os teus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre, prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia. Aleluia. Então, esta palavra era uma oração de Davi, né? Aonde Davi estava ali clamando, aleluia, por refúgio. Ele estava pedindo o refúgio do Senhor, né? Porque ele estava precisando dessa proteção, né? A proteção de Deus durante os momentos da sua angústia. Quando Davi se sentia angustiado, ele clamava, ele pedia pelo refúgio do Senhor, né? Quando ele estava ali no exílio, né, se sentia longe do santuário do Senhor, ele estava se sentindo longe, aleluia. Agora ele pede a presença do Senhor, porque o salmista Davi, ele sabia que mesmo distante do santuário, Deus podia estar ali com ele, né?
Então ele sabia que não era só dentro do santuário que ele podia clamar pela presença do Senhor. Aonde ele estivesse e clamasse, Deus estava ali ouvindo o clamor dele e atendendo a sua petição. Aleluia! Louvado seja Deus. Né? Aqui o salmista também está expressando a confiança que Deus é a sua rocha. E é essa confiança que eu e você nós temos que ter. Aleluia. Um refúgio, né, e torre forte contra os inimigos e o desejo de morar eternamente na casa do Senhor. Ele estava com esse desejo. Ele tinha esse desejo, né? Lá tem, se eu não me engano, é nos Salmos, que às vezes eu não lembro. Eu lembro que tem a palavra, mas onde está escrito, às vezes eu esqueço, né? Eu tenho, assim, uma dificuldade de lembrar, né, das coisas. Eu leio, mas eu não tenho essa facilidade de lembrar versículo, capítulo. Eu sei que está nos Salmos. Se eu não me engano, é nos Salmos 20, ou é no 120, no 22, que fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o salmista Davi, ele se alegrava em estar no santuário. E quando ele se sentiu longe desse santuário, ele clamou pela misericórdia de Deus, pelo refúgio dele. Ele pediu assim: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Aleluia! Nós também podemos fazer das palavras do salmista Davi as nossas palavras. Ler esta palavra, mas verbalizando como se fosse nós falando para Deus. Às vezes nós estamos nos sentindo assim, né? Desamparado, às vezes com medo, às vezes inseguro, mas o Senhor nos convida hoje, através desta palavra, né? O rei, ele pediu, ele fez uma oração ao Senhor através dessa palavra. Ele exclamou: ouve, ó Deus, a minha oração, né? Desde o fim da terra clamarei a ti. Ele já estava se sentindo no fim, longe, distante. E ele estava clamando. No livro de Jeremias 33:3 fala assim: o Senhor falando para Jeremias: clama a mim. No momento que Jeremias estava inseguro, estava com incerteza, às vezes estava com medo, não sabia o que ia fazer ou falar, o Senhor disse para ele, quando ele perguntou para Deus, falou com Deus: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, no momento de tua insegurança, no momento do teu medo, ontem eu falava com uma irmã, né, a qual a gente estava falando acerca de algumas perseguições, algumas coisas, né, do nosso cotidiano, dia a dia, né, e ela falando acerca de, né, falando obras contrárias, né, fazendo aquela insinuação, né, como se desconfiasse que o esposo estava sendo acometido com uma obra contrária. Falei para ela: esse tipo de medo, às vezes eu procuro nem ter. Se vier, eu deleto. Porque se eu tenho uma certeza que Deus é o meu refúgio e fortaleza, que eu leio o Salmos 91, que eu estou debaixo do esconderijo do Altíssimo, por que eu vou ter medo do que me possa fazer o homem? E aqui a gente tem que lembrar, amados, né? Tem que ter essa consciência que aqui neste mundo nós vamos ser sujeitos a ter uma enfermidade, né? Seja ela de que ordem for, a gente está sujeito a ter. O que vem pro ímpio, vem pro justo. Deus não hesitou ninguém de nada. A única certeza que nós temos que ter, né, é que Deus, ele vai fazer a diferença entre o que serve a ele e o que não serve, no nome escrito no livro da vida. Essa certeza eu tenho que ter no meu coração e na minha vida, que o meu nome está escrito no livro da vida. Mas eu não posso garantir que eu não vou ser acometida com uma enfermidade que possa me levar à sepultura, porque de alguma forma eu vou ter que ir, ou de doença, ou de alguma
Às vezes você vai passando, tem um tiroteio, você é acometido. Então, por isso que nós temos que estar preparados, clamando ao Senhor, né? Buscando Ele enquanto nós podemos achar. Porque a qualquer momento pode suceder algo sobre nossa vida. Agora, porque eu estou enfermo, eu vou ter medo. Ai, estão fazendo macumba para mim. E aí, você confia em Deus ou não confia? Momentos difíceis todo mundo passa. O salmista Davi, a palavra do Senhor diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Isso impediu de Davi passar as perseguições dele? Isso impediu de Davi descer à sepultura? Não. Todos aqueles que Deus operou o milagre e Jesus ressuscitou, um dia foi. Não está mais entre nós. Às vezes Deus opera um milagre para a gente não ir hoje, para o nome do Senhor ser glorificado. Mas depois, lá na frente, a gente vai. Então, tem coisas que a gente não tem que impregnar nos nossos ouvidos. Alguém está fazendo macumba para mim, alguém está me desejando mal. Não, o mal, por si só, ele é. E também, depende, se você não está confiando, você está dando brechas, claro que o mal vai chegar e impregnar. Então, nós temos que ter essa confiança que o salmista Davi teve. Ele se sentia longe, né, do santuário, ele estava se sentindo ameaçado. O que foi que ele fez? Ele começou a clamar ao Senhor. Ele disse: desde o fim da terra clamarei a ti. Quando meu coração estiver desmaiado. Se o coração dele estava desmaiado, imagine o que ele não estava sentindo. Então, se eu e você, nós estamos sentindo esse tipo de medo, o segredo é, a semana inteira, a palavra está falando de confiança, de esperança, esperar no Senhor com confiança. O segredo é você confiar. Todos os dias eu estou falando aqui. O segredo é confiar. E se eu leio a palavra do Senhor e eu sei que o Senhor está mandando eu confiar nele, por que eu vou temer o que me possa fazer o homem mortal, que é mortal igual eu, se eu me sinto debaixo desse esconderijo? A história de hoje, eu vou ler a história de hoje, que fala sobre o animal, o pássaro que guardou os seus filhotes no ninho. Aleluia! Se um pássaro que não tem raciocínio guarda o seu filhote, protege até o dia que ele possa criar asas e voar, nós protegemos os nossos filhinhos, né? Eu tô com um netinho recém-nascido. O cuidado que a mamãe tem, o cuidado que nós temos ao pegar aquele bebê tão molinho, né? E a gente vai cuidando dia após dia com aquele cuidado, né? O banhozinho, a mamada, o carinho, não deixa chorar. Imagine Deus, que é o nosso Pai. O amor de Deus é maior que o amor de uma mãe. No livro de Isaías está escrito que se a tua mãe, essa que te gerou 9 meses, carregou no ventre e te deu à luz com dores, essa vinha te esquecer? Deus disse: todavia eu não me esquecerei de ti. Aleluia! Por quê? Porque o amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe. Não é igual, mas é comparado. Né? Uma mãe que é mãe, uma boa mãe, ela protege o seu filhote, mesmo depois dele velho, ela protege. A gente nunca vê o filho como grande, né? A gente está sempre querendo proteger, né? Eu tenho um casal de filhos, para a glória de Deus, né? Deus me abençoou com um casal de filhos e eu protejo eles até hoje. Quando eles estavam distantes de mim, eu clamava a Deus para eles tá perto de mim. Eu não sabia como que ia ser, mas eu queria eles perto de mim, porque eu queria eles debaixo dos meus olhos, para me ver o passo, o que é que está acontecendo e no que eu puder eu proteger, eu ajudar, né? Imagine o nosso Deus, que ama mais do que, né? Deus ama mais os meus filhos do que eu. Eu fiquei distante deles, mas Deus nenhum momento ficou distante deles. Nenhum momento. Deus não fica nem um segundo longe de nós.
Só que nós é que se distancia. Davi estava distanciado do santuário, mas ele sabia que Deus não se distanciava dele em nenhum momento. Aonde ele tivesse, ele clamava e Deus está. Ele sabia que a presença do Senhor, quando a gente clama, a gente pode sentir essa presença. E nós, né? Se você não tem esse privilégio de sentir a presença de Deus pertinho de você, que Ele está ali pertinho, você pode sentir na sua carne essa presença, comece a fazer diferente. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer isso para ti e sobre ti. Renove tua aliança, você que um dia sentiu a presença de Deus, sentiu Ele bem pertinho de você, mas hoje por algum motivo você se distanciou, volte, se lembre de onde você caiu e se levante. Confia no Senhor, porque você pode até estar distante dele, mas ele não está distante de você. Ele está bem pertinho, porque o Salmos 46 fala: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aqui no Salmo 61 está falando: desde o fim da terra clamo a ti, quando o meu coração estiver desmaiado, ele pede: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. A rocha é uma pedra alta que ninguém consegue rolar. Hoje quem é a nossa rocha? Essa rocha aqui que ele está falando já estava voltada para Jesus, que hoje é a nossa rocha. Deus é o meu rochedo forte, é a fortaleza, aleluia. E ele fala aqui no 4: habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. O Salmos 91 também vai nos falar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você lê o Salmos 91 todos os dias e não confia que você está debaixo desse esconderijo, você precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque ou você confia ou não confia. Com Deus ou você é ou não é. Ou você é quente ou você é frio. Se você estiver em cima do muro, está considerado morno, e Deus disse: vomitar-te-ei da minha boca. Então, ou você está com Deus ou não está. Às vezes, né, a pessoa está todo dia orando, busca o Senhor nas madrugadas, lê a palavra, todo dia tira um versículo da palavra do Senhor e lê, mas cadê a confiança? A hora que é para confiar, fica confiando mais numa obra contrária que pode estar sendo atingido, né? Então, se está sendo acometido com uma obra atingida, você sabe que está, você precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor e buscar libertação. Busque depressa a libertação. Porque eu tenho certeza que eu sou acometida com você é acometida com qualquer coisa. Eu estou aqui na terra sujeito a qualquer coisa. Só que eu tenho uma diferença. Eu confio que o inimigo não pode tocar na minha alma. Ele pode até tocar na minha carne. E Deus pode até permitir. Mas na minha alma ele não vai. Porque o mesmo cuidado que Deus teve com Jó é o mesmo cuidado que ele tem comigo e contigo. Ele não mudou. Se eu sei que ele não mudou, Deus não tem sombra de variações. Deus não é como eu e você, que nós promete algo agora. À tarde a gente já não é mais aquilo, né? A gente sabe que as pessoas têm um blá 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 bonito, uma conversa bonita, que fala que é assim, que é assado. No final das contas muda todo o contexto. Muda tudo, né? Estou vivendo uma situação assim, né? Aonde fala isso, depois não é mais aquilo. Depois que você já foi lá e assinou, fez alguma coisa, não é mais aquilo ali. Já muda tudo. Mas o que é que a gente tem que fazer? Qual é o segredo? Confiar naquele que é o seu juiz, é o seu advogado. O homem da terra pode até falhar, mas o nosso Deus, ele não falha. E essa confiança eu tenho. Deus é juiz e ele não é um juiz que se vende por dinheiro. Ele se vende porque fulano tem mais, fulano é mais
poderoso. Não. Você pode ter o dinheiro que for. Diante do juiz dos juízes, ele é justo. Ele não toma, como foi ontem no Pão Diário de ontem que falou. Teve um Pão Diário essa semana que a palavra foi que Deus não toma o culpado como inocente. Então, ou você confia em Deus ou você não confia. O que é que você quer? Confiar ou viver desconfiado? Na presença de Deus e desconfiando? Não, eu confio que o Senhor está me protegendo. Se eu não estou dando brecha, abrindo brecha dando legalidade para o mal vir sobre mim, então não vai vir. E se eu estou dando legalidade, abrindo as brechas, eu tenho que tapar as brechas. É isso que eu tenho que fazer. Porque o salmista Davi, falou que ele permanecerá diante de Deus para sempre, para lhe, prepara-lhe misericórdia, porque o Deus está preparando, já preparou e pode preparar misericórdia e verdade que te preserve e me preserve. Deus é misericórdia. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, todas as manhãs, a misericórdia do Senhor já se renovou. Hoje, elas já se renovaram. Essa palavra é renovada. Ela tem muitos anos escritos. Mas ela está falando comigo hoje e contigo. Porque ela é palavra renovada, revelada. E as misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos. Se nós temos a misericórdia de Deus em nós, não se preocupe, nada vai te consumir. E nem nada vai te atacar. Se você confia que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. É a palavra de Deus que nos garante. Nós não seremos atingidos. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingida. Por quê? Porque eu estou debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, então eu vou descansar no Senhor. Aconteça o que acontecer, eu tenho que confiar. E se eu não estou confiando, eu peço, Deus, me dá confiança. Aumenta a minha fé, porque a fé sem obra é morta, e a obra é você confiar. Existem várias famílias, olha o título da história, sob tuas asas. Então nós temos que estar sobre as asas do Senhor, embaixo do esconderijo do Altíssimo. Aleluia! O versículo 4 fala assim: permite-me viver para sempre em teu santuário seguro sob o abrigo de tuas asas. Então, o que o salmista estava pedindo? Que Deus permitisse que ele morasse, Ele desejava morar no santuário. Ele disse também, tem um salmo que fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, vamos nos alegrar, vamos querer estar debaixo desse esconderijo. Existem várias famílias de ganso candescenses com filhotes no lago próximo do nosso condomínio. Olha a história. Os pequeninos gansos são tão fofos que é difícil não os observar quando vou passear ou correr ao redor daquele lago. Caso contrário, corro o risco de um papai ganso protetor suspeitar que sou uma ameaça e me perseguir. Eu já tive o privilégio, quando eu era menina, fui criada ali no meio dos animais, das aves, Era as galinhas, lá na Bahia a gente chama cocá, todo pintadinho. Mas quando as galinhas estavam, tinha tirado seus pintinhos, nós não poderíamos chegar perto dela. Ela vinha, se alimentar, e a gente pisava ali o milho, triturava o milho para os pintinhos comerem também. E jogava aqueles faleros ali, A gente às vezes pisava o milho para dar os pintinhos.
Mas ela vinha alimentar, mas com aquele cuidado, ao redor dos filhotes. Quando ela, terminava de se alimentar, ela inchava toda, abria suas asinhas, e eles todos, podia ter 12 pintinhos, ela esconderia todos debaixo das asas delas. E quando a gente ia tocar em um pintinho, eu já tomei carreira, a galinha já correu atrás de mim, porque eu peguei no pintinho dela, os filhotezinhos. E se ela, que é uma ave, um ganso, olha só a autora da história falando, que ela achava interessante, mas ela não deixava de apreciar, mas com medo, da mãe vir e perseguir ela, porque os animais protegem os seus filhos, Você vê o gato, a gatinha fica ali dando banho, lambendo, ali é o banho, é carinho, Eu tô com um netinho recém-nascido também, está sendo sob os cuidados da mãe, Quem quiser que vai tocar ali para ver. E esse cuidado de Deus para conosco. Mais ainda, se um animal ou uma ave protege os seus filhotes, imagine o nosso Deus. Que ele diz que ele ama mais que o amor de uma mãe. Imagine. Então nós temos que estar sob os cuidados de Deus. A imagem de um pássaro protegendo seus filhotes é uma daquelas que as escrituras usam para descrever o amor protetor e eterno de Deus por seus filhos. Davi parece ensinar por esses cuidados de Deus. Aqui no Salmo 61. Ele havia experimentado o refúgio divino. És meu refúgio e minha fortaleza. Mas em desespero clamava agora dos confins da terra, implorando que o levasse à rocha alta e segura. Davi ensinava novamente por Deus, por estar seguro sob os abrigos de tuas asas. Ao entregar a Deus sua dor e desejo de ser curado, Davi consolou-se em saber que o Senhor o ouviu por causa da fidelidade divina. Ele sabia que cantaria para sempre louvores ao Senhor Deus. Aleluia. Como o salmista, quando nos sentimos distante do amor de Deus, podemos correr aos seus braços para termos a certeza de que, mesmo em nossa dor, o Senhor está conosco, protegendo, amparando e cuidando-nos tão ferozmente quanto uma mãe pássaro protege os seus filhotes. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, não se esqueça que o Senhor está conosco, nos protegendo, amparando e cuidando ferozmente. Assim como a galinha fica brava, ou o ganso fica bravo se mexer no filhote dele, Deus também não gosta quando mexe conosco. Se eu me considero que eu sou a filha de Deus, escolhida, eu sei que quem mexer comigo está mexendo com o próprio Deus. Por quê? Eu sou a menina dos olhos de Deus. Você também é a menina dos olhos de Deus. Deus não faz acepção, ele veio para todos, ele mandou o filho deles aqui na terra para todos, para salvar a todos. Eu sei que nem todos querem ele, mas ele veio para todos, Agora, cada um faz sua escolha. Eu escolho Deus, Eu falo como Josué, vocês podem servir a quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu confio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu já profetizo isso na minha vida e na tua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu adoro a Ele em espírito e em verdade. E eu confio nele e somente nele. Então, se eu confio, se eu estou clamando a Ele, como Ele mandou Jeremias, clama a mim. Quando Jeremias estava passando o apuro dele, que falou com ele, o Senhor disse, clama a mim e responder-te-ei.
Então o que está faltando em nós é clamar, como o salmista Davi clamou, né? Dos confins da terra, estava se sentindo longe, distante do santuário, mas ele sabia que a presença de Deus estava ali, aonde ele clamasse, né? Então vamos fazer assim, espelhar a palavra de Deus, é o exemplo para nós, né? É uma bússola, aleluia. Então, como o pássaro protege os seus filhotes, assim Deus nos protege, né? Encoraja-o lembrar-se do cuidado protetor de Deus, como nos dá coragem, né? Me encoraja a saber, né? Quando eu estou lendo a palavra, eu tomo posse para mim, Senhor, me dá coragem, eu quero confiar. Não deixa eu desconfiar, não deixa eu ter medo, né? Se a gente tem medo de algo é porque a gente não está confiando, né? Tem hora que a gente está desconfiado de algumas coisas, né? Mas de Deus nós não podemos desconfiar não, porque Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso guarda fiel. Ele nem dorme nem tosqueneja, o guarda de Israel. Oh, glória! Aleluia! Você já experimentou? Como eu já. Se você já experimentou, você sabe. Cada um sabe dos cuidados de Deus para contigo. Aleluia! Oremos, Pai, sou grato por teu amor sempre ousado e protetor. Ajuda-nos a descansar seguro sob teus cuidados. Nos ajuda, Pai, a descansar sob teus cuidados. Aleluia! O teu cuidado é para conosco. E que nós venhamos confiar, Pai, mais e mais nesse cuidado. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos dê sempre a confiança nele, né? E que a nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenha um último dia do mês abençoado. Que o Senhor nos traga um novembro de vitória, de bênçãos. Amém?